Olá a todos! Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E no estudo de hoje falaremos a respeito da nova criatura. A nova criatura, depois de ter recebido a vida de Cristo, ela ainda peca. É isto que vamos ver no estudo de hoje. Mas primeiro vamos explicar quem é a nova criatura e como somos feitos novas criaturas. E depois de darmos todas estas explicações, aí sim vamos juntos buscar a verdade nas Escrituras Sagradas, pois este é o nosso objetivo, sempre plantar a verdade nos corações daqueles que se sentem atraídos pela verdade. Então vamos para o assunto e começando com esta pergunta: quem é a nova criatura de acordo com as Escrituras Sagradas? Pois é justamente isto que vamos juntos entender. A palavra deixa bem claro que a nova criatura é alguém que está em Cristo, ou seja, é alguém que recebeu o nascimento espiritual. Aqui fica entendido que a nova criatura só pode ser alguém que recebeu um novo nascimento. Isto é o que define ser uma nova criatura. Então, vem mais uma pergunta: quem precisa deste novo nascimento? Antes de respondermos esta pergunta, gostaríamos de lhe propor esta pequena história popular. Algumas pessoas gostam de brincar, dizendo: fulano nasceu tão feio, mas tão feio, que só nascendo de novo para corrigir isto aí. Sabemos que isto é só uma brincadeira, pois todos nós somos únicos e cada um tem a sua própria peculiaridade. É isto mesmo que queremos que você entenda, que o novo nascimento é algo que nos foi concedido para corrigir um mal gigantesco, que é o pecado que Adão e Eva cometeram. E por causa deste pecado, toda a humanidade necessita de um novo nascimento. Este novo nascimento é o nascimento espiritual, pois o nascimento natural é aquele que transmite o pecado, exceto o de Jesus. O nascimento espiritual é aquele pelo qual Deus nos separa do pecado que Adão nos transmitiu e de nossos próprios pecados que pecamos por causa do pecado de Adão. Este novo nascimento só se torna realidade para você pela sua confissão que você foi incluído na morte e ressurreição com Cristo. Quando você entende que você estava juntamente com Cristo, morrendo naquela cruz, para que o pecado de Adão fosse destruído e o derramar de seu sangue fosse suficiente para a purificação de nossos pecados cometidos. Só assim somos tornados novas criaturas e separados definitivamente do pecado, pois este é o resultado do sacrifício de Cristo para todo aquele que verdadeiramente crê. Este foi o preço que o Pai pagou para nos conceder o nascimento espiritual. E agora, nascidos de novo, nós possamos viver uma vida totalmente separada do pecado. E por este motivo, aguardamos a vinda de nosso Senhor, o qual nos concederá a completude da perfeição
em si mesmo. O pecado é a única coisa que nos separa de Deus. Ele é o único mal que vem assolando e enganando a humanidade com os seus prazeres transitórios e declinável unicamente para a morte. Não se engane e nem engane os outros. Aonde há pecado, aí reina a morte. Porque quem pratica pecado, disse o próprio Senhor, é escravo. Então vamos ler João 8, versículo 34 ao versículo 36, que diz: Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Depois de todas estas explicações, pense com calma e reflita. Que lógica tem o Filho de Deus dar a sua própria vida naquela cruz para que por meio de sua morte e ressurreição, nós que cremos nele ainda somos achados pecando e em pecado? É nestas condições que você, que se diz cristão, está esperando a vida eterna? Você tem certeza que a palavra de Deus está de acordo com isto? Amigo, sinto muito pela sua condição, mas o pecado não faz parte da vida do nascido do Espírito. E não diga consigo mesmo que somos todos pecadores, porque com esta atitude você novamente está desprezando o sacrifício do Filho de Deus. E o pecado continua te enganando e te mantendo escravo dele. Pois é isto que está escrito em Romanos 6, versos 6 e 7, que diz: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não cometemos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aqui está a vitória de todo aquele que nasceu do Espírito. É isto que a palavra nos assegura a todos nós que cremos na libertação plena do pecado. E para finalizar o nosso estudo e confirmar tudo aquilo que falamos anteriormente, vamos ler 1 João 3, versículo 9 e 10, que diz: qualquer que é nascido de Deus não vive no pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver em pecado, porque é nascido de Deus. E nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. O texto deixa totalmente esclarecido o que nos define ser filhos de Deus. Aquele que foi nascido do Espírito tem nele a vida do seu Filho, e esta é a semente que permanece em nós que cremos, pois é ela que nos mantém separado verdadeiramente do pecado, a vida do Filho de Deus em nós. Se aqueles que têm a obrigação
de lhe transmitir a verdade da palavra de Deus, que a nova criatura está verdadeiramente liberta do pecado pela sua morte e ressurreição com Cristo, e eles não conseguem transmitir esta verdade? Sinto muito em lhe informar. Assim diz a palavra: um cego não pode guiar outro. Então vamos ler 2 Timóteo, versículo 4, do versículo 1 ao versículo 5, que diz: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insista, quer seja oportuno, que não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, e entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suportando as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Que o Deus da paz, da misericórdia, de toda bondade, esclareça esse estudo em sua mente, em seu coração, de acordo com sua vontade, pois é um Deus de amor, de justiça e de paz. Em nome do seu amado Filho, te agradeço, ó Senhor, por essa oportunidade de compartilhar a maravilha da tua palavra com todos estes amigos. Obrigado, em nome de teu amado Filho, Pai. Amém.